Boa tarde a todos. Há muito para ser dito, eu vou procurar ser extremamente breve, justamente como disse o doutor Stani, nós temos aqui uma questão não só regimental do próprio evento, como também uma questão pessoal minha, enfática, quer dizer que o aeroporto aqui é muito distante, então a gente tem que se deslocar e eu teria que sair às 3 horas. Já peço desculpas, né, pela indelicadeza de não assistir às palestras, que eu gostaria muito, tanto de todos os palestristas que eu até conheço. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o doutor Antônio Fabrício, presidente da OAB, pelo convite, inclusive, honroso convite, mais uma vez, de estarmos participando junto com os advogados de um momento como esse. A doutora também Helena Della Mônica, vice-presidente da OAB, Minas Gerais, e também aqui agradecer ao doutor Stanley Martins Frazão, grande amigo, é a honra do convite, a doutora Maria Beatriz Caldeira Brant, minha querida parente e também irmã do nosso colega Fernando Caldeira Brant, e aos queridos companheiros de palestra, o doutor Francisco Maia Neto, referência mineira e, que dizer, nacional em relação à arbitragem, a doutora Jane Maria Cunha Vieira Rosa, prazer também em conhecê-la, e a doutora Dulce Maria Martins, que é a nossa, inclusive, colaboradora e sempre parceira junto ao Tribunal de Justiça na matéria de mediação. Senhores, eu vou simplesmente aqui fazer um painel do que ocorre em relação aos métodos autocompositivos no Tribunal de Justiça. Por sinal, foi colocado aqui no tema do Auditório 6, meios alternativos de solução de conflito. Isso hoje nos desagrada aqueles que estão mais próximos do sistema autocompositivo, justamente porque eles não são mais alternativos, mas sim são meios adequados juntamente com o exercício da jurisdição e também a arbitragem. Os meios chamados autocompositivos são aqueles que os senhores já devem conhecer, tanto a conciliação como a mediação. Esses sistemas, junto ao Tribunal de Justiça, têm previsão regimental de estar feito a terceira vice-presidência, por intermédio do núcleo permanente de métodos de solução de conflito. Isso daí não é a invenção da roda, trata-se, na verdade, de uma política nacional que foi corajosamente edificada, pode-se dizer assim, pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, antes mesmo que a lei viesse ao mundo jurídico brasileiro. O que ocorre é o seguinte, nós sabemos que nosso sistema funciona com o sistema positivado, com o direito positivo. Ocorre que, corajosamente, o CNJ implantou a Política Nacional de Conciliação e Mediação por intermédio de uma resolução, isto é, um ato administrativo. É algo extremamente relevante e que nós temos que levar em conta. A primeira coisa, junto ao nosso Tribunal de Justiça, quando ela assumir, foi propor a modificação do nosso regimento para incluir o NUPMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos de Solução de Conflito, como órgão, efetivamente, do Tribunal, por uma série de razões que os senhores imaginem quais seriam, como, por exemplo, a sua estruturação material, a sua estruturação sob o ponto de vista de pessoal, com lotação de cargo, a necessidade de se estabelecer um orçamento próprio para o NUPMEC, porque o NUPMEC, como órgão, aí sim teria o seu orçamento próprio, como terá, inclusive agora no meio do ano será lançado nesse sentido, porque o NUPMEC até então ele tinha sido criado a partir da resolução 125 do CNJ no nosso tribunal por intermédio de uma resolução, isto é, um ato administrativo do órgão especial do tribunal. Isso levava às seguintes consequências. A primeira delas, um inchamento do número de pessoas participantes do próprio NUPMEC. Quer dizer, nunca se reuniram, não tinha efetividade alguma, não tinha concretude. Além disso, então, nós procuramos agora diminuir isso, até a regulamentação, já foi para o órgão especial a regulamentação desse artigo que consta nessa lâmina, nesse slide. E lá nós procuramos reduzir o número de membros do NUPMEC. E, além disso, o NUPMEC, no passado, até então,
ele praticava o orçamento da AGIM, que também é ligado à terceira vice-presidência, que é a Assessoria de Gestão e Inovação, justamente porque o NUPEMEC não era um órgão do tribunal. Em seguida, nós propusemos, como eu já disse, a alteração da resolução da Corte Superior, que é a 661, de 2011, que estruturou o NUPEMEC, justamente em função da necessidade de sua melhoria sob o ponto de vista prático. Em seguida, nós temos nesse outro slide, dizendo aqui, política de instalação dos Sejuscs com melhor estrutura física e capacitação de conciliadores e mediadores. O que ocorre? Até então, o que nós observamos é que o sistema ele estava caminhando como se fosse um sistema arraigado ainda ao passado. Nada de crítica ao passado. O passado foi também um passo para que nós atingíssemos um outro patamar, ou um outro degrau da escada. O fato é que o que hoje não pode ser confundido é o sistema autocompositivo como meio institucional, com simplesmente juizados de pequenas causas, ou centrais de conciliação. Não, é algo muito mais, é algo muito maior. Tanto é verdade que hoje está se estruturando no Judiciário por intermédio de órgãos do Poder Judiciário, como o NUPEMEC, como se fosse uma diretoria, como se fosse uma Câmara, não é? Evidentemente voltado o seu objetivo, o seu escopo, que não é jurisdicional. Essa estrutura necessita, portanto, capacitação de conciliadores e mediadores. Essa capacitação, de acordo com os nossos tribunais, especialmente o de Minas, se faz junto à escola judicial. Os conciliadores nós conseguimos fazer a capacitação por intermédio de EAD, quer dizer, o ensino à distância. Os mediadores, há necessidade, eu já havia dito isso, e o CNJ agora assim o determinou, que os mediadores sejam feitas a capacitação de forma presencial. Além disso, há necessidade, e isso tem sido procurado, que é a implementação de ritualística nos Sejuscs, tanto no pré-processual como processual. Mas no pré-processual, e os senhores podem imaginar o porquê. Os senhores, como advogados, sabem que o que dita a ritualística no sistema processual civil, é o Código de Processo Civil. Muito bem. Nós podemos ter dúvida uma ou outra lá de exegese em relação aos seus artigos, mas o fato é que existe ali a ritualística pré-concebida. Ocorre que, em relação ao pré-processual, nós não temos ritualística, nós não temos rito. Não se sabe propriamente como isso é desenvolvido no pré-processual sob o ponto de vista do seu procedimento, como, por exemplo, a necessidade ou não da participação do Ministério Público, a sua convocação ou não para uma sessão de mediação ou conciliação, a sua intimação posterior para que tome qual que seria o promotor de justiça. Inclusive, os senhores sabem hoje, já se lançou até no mercado o tal do promotor natural. Portanto, há necessidade que haja atribuições conferidas a determinado membro do Ministério Público para atuação nos Sejuscs. Tudo isso tem sido visto. Além disso, há necessidade que os juízes, e, portanto, nós temos feito não só cursos, também encontros de coordenadores dos Sejuscs, para que eles compreendam esse sistema autocompositivo. Se eu estou dizendo aqui para os senhores, e muitos, às vezes, não sabem a respeito de como funciona, e também magistrados não sabem, até porque o magistrado ele atua na sua função precípua, que é o quê? Jurisdicional, isto é, dizer o direito, como naquela figura tradicional. Essa figura tradicional leva em conta muito a autoridade que tem o juiz de dizer o direito. No sistema autocompositivo, isso já não ocorre. A sua função é coordenação, preparação do Sejusc para que ele funcione e também naquilo que interesse, eventualmente, a homologação daqueles acordos. Pronto. Só que nós precisamos de juízes também proativos, juízes que façam também parcerias
com entidades privadas que iniciam o trabalho nos postos avançados, que têm um contato frequente com mediadores e conciliadores. Não é? Então, tudo isso é novidade e que, portanto, precisa, evidentemente, de que o tribunal esteja atento e regulamente isso. Em seguida, desculpem aí vamos dizer assim, a ansiedade. Em seguida, nós temos nessa lâmina o chamado Sistema de Mediação e Informação Pré-Processual do Sejusc, o CIMI. O que é isso? Na verdade, nós conseguimos, por intermédio de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará, um sistema eletrônico, tecnológico, onde que há o controle, especialmente, do pré-processual no Sejusc. Isso é de extrema valia e será uma ferramenta importantíssima também para os senhores advogados. Por quê? No sistema processual, nós temos a distribuição da ação, temos uma numeração, temos um controle, seja o controle feito do próprio processo físico, como também do PJE, do processo judicial eletrônico. Em relação aos Sejuscs, o que ocorria? Ocorria de uma maneira, e isso é natural, porque tudo era tudo muito novo, mas o controle é ainda feito, só Belo Horizonte que mudou, por intermédio, de repente, de um servidor, de um estagiário, até do próprio juiz, num pendrive, etc. e tal. Bom, isso não é possível. Há necessidade que nós tenhamos um controle, primeiro, unificado, segundo, que facilite a vida daqueles interessados na eventual conciliação ou mediação, também dos senhores conciliadores e mediadores e dos senhores advogados e também do próprio Poder Judiciário a conferir segurança jurídica, especialmente no caso de homologações com registros, etc. E mais ainda, a facilitação do próprio trabalho dos juízes coordenadores dos Sejuscs naquelas homologações, porque ela poderá ser feita à distância, por intermédio, inclusive, de um token. Não é? Então, esse é o sistema que agora vai se expandir para o Estado. Ele já funciona em Belo Horizonte e agora nós teremos um outro projeto piloto, que será em Governador Valadares e em outras comarcas. A outra lâmina trata apoio e desenvolvimento de parcerias a serem promovidas no âmbito de cada um dos Sejuscs. O que ocorre com esse sistema? Esse sistema precisa ser capilarizado. Não há possibilidade de que ele seja, na verdade, tomado para si ou para alguém, como se fosse a arca da aliança. Há necessidade que esse sistema seja entregue realmente àqueles que interessem pelo sistema, que são cidadãos, quer dizer, aqueles que são os verdadeiros interessados. Não é? Então, por isso mesmo, há necessidade, e isso é admitido, sob o ponto de vista normativo, desde a própria Resolução 125, a necessidade que sejam feitas parcerias por intermédio dos seus Sejuscs e com associações comerciais, federaminas, as universidades, as faculdades, não necessariamente só de direito, mas também outras, como de assistência social, psicologia, etc. Nós lá temos procurado fazer isso e incentivar essas parcerias, participando, inclusive, dos momentos onde são feitos os termos. Hoje nós temos um canal dentro da própria terceira vice-presidência que verifica as condições básicas do modelo que será feita a parceria para que isso possa ter um desenvolvimento mais rápido. Isso é importantíssimo. E, além disso, facilita a vida também do próprio cidadão, porque nesses postos avançados nós podemos ter matérias próprias de discussão, como, por exemplo, a matéria do consumidor, como, por exemplo, a matéria tributária junto aos municípios. Então, isso facilita e agiliza, eventualmente, as conciliações e mediações. Temos aqui, na outra lâmina, a ativa interlocução entre juízes, coordenadores e aqueles titulares das varas das comarcas, com mais de uma vara, necessário esclarecimento sobre a política pública nacional da autocomposição. O que ocorre, senhores? Nós temos um problema e nós estamos aí justamente para enfrentar problema. Eu não estou reclamando disso, não interpretem dessa maneira, não, porque eu não sou assim.
Eu acho que estou lá, e quanto mais num cargo de gestão, para enfrentar problemas. Aliás, se mesmo na atividade típica judicional, você está lá para resolver problemas. Senão, daqui a pouco, eu estou sem emprego, sem meu auxílio moradia. Mas o fato é que há necessidade de que os juízes titulares das varas tenham uma interlocução própria com os coordenadores do Sejusc. O que nós verificamos, muitas vezes, é que os juízes não têm o conhecimento suficiente de como funciona o sistema. Então, muitas vezes, utilizam o Sejusc como se fosse uma vara. Mas se for uma vara, melhor é instalar uma vara e acabar com isso. Não é? Sejuscs, são centros judiciários de solução consensual de conflitos. Pronto. E isso é importantíssimo, não só sob o ponto de vista da política nacional, que nos foi imposta como responsabilidade a todos nós, e inclusive, e mais ainda, do judiciário, como também em relação ao próprio custo social e econômico. Para os senhores terem uma ideia, uma vara gera em torno de R$100 mil ao mês para sua manutenção, sem falar nos subsídios dos juízes. E um Sejusc gera em torno de R$9 mil por mês de custo. Entretanto, numa semana, que foi normalmente, todo ano nós temos a Semana da Conciliação, e outros dados que depois eu posso apresentar para aqueles que quiserem, numa semana houve a movimentação de quase 79 milhões de reais. Houve uma movimentação de 79 milhões de reais em acordos que foram celebrados. Portanto, eu fico a me perguntar, será que nós conseguiríamos isso no sistema tradicional, judicional? Além disso, os senhores advogados tiveram, nesses acordos que foram feitos, os seus honorários separados. Naqueles que estavam com advogados, os honorários foram depositados em separado, inclusive em vários programas de autocomposição. Desembargador, pois não. Mais 2 minutos serão suficientes? Como? Mais 2 minutos? 2 minutos? Então, me desculpe, então. Eu vou aqui, só para colocar para os senhores, que isso aqui é muito importante no tocante aos resultados. Eu digo o seguinte, há uma série de outras coisas que nós deveríamos tratar aqui, mas com relação ao resultado, eu sempre digo o seguinte, não há nada, especialmente em relação ao setor privado, é indiscutível, só há possibilidade de investimento se houver resultado, se houver um resultado e um resultado eficaz, concreto. E no poder público é óbvio também, porque nós estamos lidando com dinheiro público. Então, só há possibilidade de investimento de dinheiro público se gere resultado. Esse resultado não precisa ser necessariamente econômico, claro, porque nós estamos a tratar de poder público. Ocorre o seguinte, nós precisamos de resultado, daí a necessidade de nós ajustarmos os dados estatísticos. O CIMI, que eu já me referi, é algo que também vai facilitar. Entretanto, eu gostaria de dar para os senhores aqui só alguns... Se me permite, doutor Stanley, só para finalizar, alguns dados que são extremamente impactantes em relação ao resultado. Há uma ficha de preenchimento a respeito da satisfação daqueles interessados na autocomposição e que compareceram ali aos Sejuscs. Uma das perguntas que são feitas a informação, isso no setor cidadania. É algo também que eu deveria falar aqui, porque o Sejusc, além de ter essa parte que é propriamente de autocomposição, mediação e conciliação, tem uma que me agrada muito, que para mim, aliás, é a cereja do bolo, que é o setor de cidadania, orientação, fiscalização e condução adequada dos conflitos de interesse, em todo e qualquer aspecto. Aliás, eu digo até que as pessoas que trabalham ali devem ter o quê? Saber atender, saber lidar com gente. E, portanto, saber indicar, por exemplo, eventualmente até onde é o ponto de ônibus. Como é que eu vou procurar um advogado? Como é que eu me dirijo à Defensoria Pública? O Judiciário também é obrigado a prestar esse serviço. E é obrigado não é porque o Judiciário quer, não. Hoje é política nacional de cidadania.
e envolve, evidentemente, o aspecto de dignidade. E aqui, na primeira pergunta, diz: a informação, orientação, será útil para de auxiliar na solução de sua dúvida, questão ou demanda? Responderam sim, 94,84% das pessoas. Eu costumo até dizer o seguinte: quando eu me aventurei a me candidatar a esse cargo, eu procurei saber como funcionava e descobri que havia o setor de cidadania no Fórum de Belo Horizonte. Sabia. E tinham servidores lá extremamente dedicados. E tinha um senhor que tinha participado, inclusive, de 3 sessões ou 4 sessões de mediação, e eu perguntei: ele ficou satisfeito? Ficou. Então resolveu o problema? Não. Ele já tinha passado por 4 sessões de mediação e não resolveu o problema. Mas só que ele colocou lá no questionário, perguntaram a ele qual que é a visão que ele tinha do Poder Judiciário, e ele disse: excelente. Então, é algo que se deve refletir. O orientador atendente demonstrou atenção, cuidado, competência no atendimento? 97,36% disseram que sim. E após o atendimento, qual foi a sua visão do judiciário? Melhorou 64,52%. Esse aqui, senhores, é o setor de cidadania. Ele não resolve conflitos sob o ponto de vista que nós compreendemos, isto é, um litígio a uma demanda. Na verdade, essa demanda aqui é por orientação, por um aconselhamento. Com relação à mediação e conciliação, os dados... Já estou terminando, doutor Listani. Ele me olhou feio aqui, igual o juiz olha para o... Igual o juiz olha para o advogado, né? O conciliador, mediador, demonstrou atenção, cuidado e competência no atendimento? Sim, responderam 96%. Isso indica a necessidade da capacitação cada vez maior de conciliadores e mediadores. Juiz, eu me achava um excelente camarada que fazia acordo. Era um bom conciliador. Uma porcaria, porque, na verdade, o que eu estava querendo ficar era livre de processo. Era uma pauta pior do que essa daqui, né? Correria danada e tal. E, de repente, você ali, naquela ansiedade de resolver, você utiliza aquilo que eu me referi logo no início, que é o temor do reverencial, isto é, a autoridade que possui o juiz para dizer o direito. E as pessoas, muitas vezes, constrangidas, se submetem àquele acordo que não é muito lá importante, ou nem queriam aquilo, não é? Vejo, então, que o sistema aqui é diferente, que o juiz até, de repente, faça o curso de conciliador, faça o curso de mediador. Isso é muito importante. Essa questão dele ser mediador e conciliador é outro papo, porque há um conflito aí em relação às atribuições. Agora, ele ser conciliador e mediador o ajuda também na compreensão de como funciona e deixa de ser ignorante. As intervenções do conciliador e mediador contribuíram para o resultado da audiência? 87% disseram que sim. E participar da audiência de conciliação e mediação trouxe benefícios? Sim, 85%. Após o atendimento, qual foi a sua visão do judiciário? Melhorou 49,20%. Isso na parte que resolveu o conflito, isto é, quase 50%. Então, senhores, nós já deu para perceber que esse sistema autocompositivo veio para ficar. O que nós precisamos é melhorá-lo. Isto eu procurei, pelo menos no meu período, porque eu encerro o meu mandato em 30 de junho, em 1º de julho, e o que acontece é o seguinte: havia necessidade da estruturação, sob o seu ponto de vista, das bases institucionais, junto ao nosso tribunal. E nós não estamos fazendo feio. Recentemente, aliás, antes de vir para cá, eu estava no FONAMEC, que é o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, e o Tribunal de Justiça de Minas é um dos que apresenta os melhores resultados, seja sob o ponto de vista normativo, resultados concretos e, mais ainda, de preparação
para um futuro que eu acredito que será melhor. E, para isso, nós precisamos, evidentemente, da colaboração indispensável dos senhores advogados. Não há, em hipótese alguma, possibilidade de se excluir os advogados nisso. Aliás, não há possibilidade de se excluir juiz. Eu digo isso, ninguém vai perder emprego. Muito pelo contrário. Agora, há necessidade de futura adaptação, isso sem dúvida alguma. Nós estamos caminhando para um futuro que tem ocorrido mudanças extremamente rápidas e nós precisamos nos ajustar a elas. Muito obrigado, desculpe aí toda a correria, desculpe, doutor Stani, ter me cedido no horário. Obrigado.